Olá, minha gente, a paz de Cristo para você, que Deus te abençoe poderosamente, onde quer que você esteja me assistindo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está acessando o meu canal agora assistindo esse vídeo. Independente disso, que a bênção de Deus esteja sobre você, sua casa, que tudo quanto você colocar as mãos para realizar, haja a bênção do Senhor sobre você. Conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical das lições bíblicas é o que nós estamos apresentando aqui esses dias no canal. Hoje é a lição de número 8, Naamã é curado da lepra. Uma vinhetinha no canal rapidinho e eu volto com você. Eu quero continuar apresentando para você aqui, deixando na descrição do vídeo um link com uma lição de amostra da revista Ensinar, que é uma alternativa para a Escola Bíblica Dominical, que inclusive no próximo trimestre eu pretendo apresentar aqui os meus pitacos. Esta revista eu estou totalmente envolvido na coordenação editorial e gráfica desta revista e eu gostaria de apresentar para você. Nós temos condições de atender qualquer igreja em qualquer lugar do Brasil. Qualquer aqui no sentido que eu digo de qualquer igreja é porque a revista ela não traz consigo implicações de divergências doutrinárias. Então nós temos condições de atender aqui, é uma revista interdenominacional, um conteúdo muito legal, eu gostaria que você conhecesse. Está aqui na descrição do vídeo uma das lições de amostras para você conhecer. Lição de número 8, Naamã é curado da lepra, texto áureo da lição, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. A verdade prática desta lição diz que Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que ele acha que deve ser feito. Então aquele negócio de que Deus faz atrasado, Deus tarda, mas não falha, não sei o que e tal. Não existe métodos para isso. Nós precisamos compreender essas coisas, não é? É importante o autor da lição ter colocado isso aqui porque é muito comum muitas pessoas tentarem colocar Deus dentro de uma caixinha, dizendo que Deus só age dessa forma, daquele jeito. Na verdade, Deus não está preso a essas concepções e expectativas da nossa mente humana. Ele é Deus soberano e ele faz da forma e do jeito que ele quer. Antes de mais nada, quem era o Naamã? Naamã era um comandante do exército da Síria e precisou exercitar a sua obediência para que então alcançasse o favor de Deus, a cura da lepra que ele estava acometido, né? Ele procurou o profeta Eliseu, conforme a gente vai perceber aqui na lição, e então ele teve que deixar de lado esse orgulho e seguir à risca daquilo que o profeta de Deus havia lhe instruído. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria. A Síria havia invadido Israel por algumas vezes e Naamã era um comandante admirado porque tinha muitas vitórias em seu currículo, mas tinha esse detalhe muito importante que a Bíblia diz que ele era leproso. Em uma das suas incursões nas guerras contra Israel, Naamã fez uma menina israelita escrava, 2 Reis 5:2 diz isso. Essa escrava tornou-se agente de Deus para levar essa informação ao seu senhor. Ela disse que em Israel havia um profeta, havia um homem de Deus e que esse então poderia trazer a solução para a doença que acometera o seu senhor. Interessante que em qualquer lugar, em qualquer situação que nós estivermos, nós podemos ser usados por Deus e precisamos nos deixar ser usados por Deus. Foi o que aquela menina fez, o texto não diz nem quem é uma anônima de Deus aqui, mas prestou uma grande obra, né, para o seu senhor, que embora a tivesse feito de escrava, ela nasceu livre, mas foi feita escrava por Naamã e mesmo assim ela entregou para o seu senhor essa mensagem que foi fundamental. Naamã acreditou na palavra
da escrava. O rei da Síria preparou uma carta e mandou para o rei de Israel, recomendando então o Naamã, a fim de que ele pudesse estar lá. Enviou presentes para o rei de Israel, que recebeu aquilo com muita desconfiança, rasgando inclusive as suas roupas, pensando que era mais um combate que teria que sofrer. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que o Senhor está pronto para curar, basta que o busquemos e que nos coloquemos à disposição, né, daquilo que Ele quer fazer, confiemos nele com toda a nossa força. O que aconteceu lá em Israel foi interessante. No segundo tópico da lição, mergulho no Rio Jordão, é que o comandante Naamã foi à casa do profeta Eliseu, que não recebeu, mandando, porém, então, um mensageiro levando as instruções do que ele deveria fazer para que ele fosse curado então. O comandante sírio esperava que o profeta fosse receber com muitas honras, mas o profeta não fez isso que ele esperava. A ordem foi que Naamã mergulhasse no Rio Jordão por 7 vezes e então a lepra iria ir embora. Em 2 Reis, capítulo 5, versículos 11 e 12, fica claro aqui o desapontamento de Naamã. Mesmo contrariado, o comandante mergulhou no Jordão 7 vezes. O texto diz que na última vez que ele mergulhou no Jordão, ele saiu com sua pele limpa como a pele de uma criança. Ele recebeu a cura então por seguir a orientação do profeta de Deus. É interessante que Jesus fez uma observação no Evangelho, segundo escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 27, que nos dias do profeta Eliseu haviam muitos leprosos em Israel, mas apenas um foi curado, né? A lepra tinha um aspecto muito interessante naquele tempo, que era a exposição pública de que o sujeito estava em pecado. Normalmente é isso. A lepra está muito associada à exposição pública por razão de um pecado. Agora, o comentarista da lição fez um comentário aqui interessante. Eu vou ler aqui na íntegra do jeito que ele colocou aqui, que o fato de ter mandado que Naamã mergulhasse 7 vezes no Jordão, aspas para ele aqui, não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis, né? Com coisa que a denominação que ele representa não faça isso em lugar nenhum. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagrosamente. Onde ele age não é preciso numerologia ou superstições, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. Essa última parte aqui, ok, Deus não age, Deus não precisa de numerologia, superstições, aliás, superstições nem é de Deus, né? Mas a questão aqui dos números, querido, é a referência que não é para Deus, a referência é para quem está fazendo, né? Você vai ver esse fato aqui acontecendo com Naamã, de 7 mergulhos, você vai ver também 7 voltas em volta das muralhas de Jericó e tantas outras coisas que aconteceram assim com números específicos. O número, na verdade, não é para Deus determinar o que Deus vai fazer, se é no primeiro, se é no segundo, se é no sétimo, não é nada disso. A questão é a referência para quem está fazendo. A referência aqui é uma referência de aliança, ou por acaso Deus não é Deus de aliança, né? Eu penso que a gente precisa avaliar algumas coisas aqui e não partir para o lado de alguns radicalismos, né? De que você não pode fazer isso ou aquilo. A igreja ela precisa ser dinâmica, né? A igreja não pode ficar engessada dentro de um padrão, pois se ao mesmo tempo ele disse aqui na verdade prática que Deus não age segundo as nossas expectativas, então significa que ele tem múltiplas maneiras de operar. Então o evangelho ele é dinâmico, a igreja precisa ser dinâmica e não pode ficar engessada. Eu particularmente sou da opinião de que o que a Bíblia não diz que é pecado, não tem problema nenhum você fazer. A Bíblia não fala em lugar nenhum que é proibido fazer campanha, propósito, corrente, aliança, qualquer coisa que você queira
adjetivar aí. Se a Bíblia não menciona nada disso em lugar nenhum, eu não vejo problema em fazer. Isso é uma visão minha, ok? Naamã representava um outro episódio significativo no ministério de Eliseu e tinha o propósito de demonstrar que só o Senhor é Deus e que os deuses das nações vizinhas não tinham força nenhuma. Aqui está uma das razões para que Naamã recebesse a cura, para que o nome de Deus fosse glorificado, é a principal razão. A demonstração de que os deuses das nações vizinhas não tinham como solucionar aquilo que Deus tinha condição de fazer. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é: para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé, ok? Para o terceiro tópico da lição, Geazi é acometido de lepra, aquele episódio que todos nós já conhecemos, que após a cura física de Naamã, ele voltou ao profeta Eliseu a fim de presenteá-lo. Eliseu, por sua vez, negou receber esses presentes, né? Eram presentes assim bem volumosos, né? Era bem valioso. Mesmo assim, o profeta rejeitou. A rejeição de Eliseu fala para nós algumas coisas de um comportamento do profeta que não se vendia e também das bênçãos de Deus que não se compra. Tem muita gente que precisa entender isso, né? Depois de visitar o profeta Eliseu, então Naamã seguiu a sua viagem. Geazi, ao perceber que o comandante ia embora com toda aquela fortuna, o seu coração se encheu de ganância e ele perseguiu então a caravana de Naamã e a alcançou e disse então que Eliseu havia se arrependido e que mandou ele ir atrás para receber os presentes. Isso aqui revela um caráter totalmente distorcido do assistente do profeta Eliseu, chamado Geazi. E isso fez com que ele então fosse acometido de lepra, né? Lembra, eu falei agora há pouco que a lepra estava associada normalmente a questões pecaminosas, né? Curiosamente, ele foi acometido exatamente da mesma doença que Naamã acabara de ficar curado. O pecado de Geazi fala algumas coisas para nós. Primeiro, a questão do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor a ele. Ou seja, o dinheiro então é que passou a controlar a vida da pessoa. A outra coisa que a atitude de Geazi fala é que ele censurou o seu senhor por recusar o presente de Naamã e condenou-o como um tolo por não receber o ouro quando deveria então tê-lo feito, né? Ele censurou o seu líder. Ele abusou do seu senhor de maneira vil e o representou diante de Naamã como alguém que tinha arrependido, né, da sua generosidade. E com isso ele estava dizendo que o seu senhor era inconstante, não sabia o que queria. Uma hora estava para um lado, outra hora estava para um outro. E não era essa a atitude ou condição do profeta Eliseu. O que você precisa guardar desse tópico 3 da lição é que é inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Isso é um fato, né? Para fecharmos aqui, a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independente da posição social ou nacionalidade. Por que foi colocada aqui essa conclusão desse jeito aqui? Que a salvação no Antigo Testamento tinha muito esse aspecto, né, de entender que era a realização de um milagre, de um livramento de alguma coisa, né? E aí, trazendo para o nosso tempo, Deus realmente está disposto a salvar todo aquele que se comparece diante dele arrependido das suas transgressões, ok? Deus te abençoe e fique na paz de Cristo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe. Até lá.